Olá, gente. Estamos aqui para dar início a mais um podcast do Saúde em Foco. Eu sou Ernesto Loureiro e hoje, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Quatro Capitães Produtora por proporcionar essa conversa aqui. E hoje nós temos aqui a Esther Castrioto. Eu vou deixar ela se apresentar. Pode falar, Esther. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Meu nome é Esther Castrioto. Eu sou diretora executiva da Carneiro Castrioto, que é uma empresa que presta serviços de cuidados domiciliares. E a gente está no mercado há mais ou menos 2 anos. A gente atende tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. O que me chamou a atenção, por que eu resolvi chamar a Esther aqui, foi que eu vi uma frase dela interessante. Ela falou assim: se a sua sogra está doente e você quer sair para ir ao cinema e não tem ninguém com quem deixar ela, você chama a gente. Eu achei isso fantástico, entendeu? Porque além de cuidar da pessoa que precisa de ser cuidada por qualquer motivo, ela também faz assistência de enfermagem, né? Vocês também fazem aplicações de soro, Sim, de sim. Não é apenas, cuidados para, pacientes integrais, né, lá dos 30 dias, que o paciente precisa. Às vezes são serviços pontuais, como aplicação de soro, ou então, o paciente precisa fazer uma cirurgia e está apresentando ali uma anemia e o médico solicita uma infusão, de ferro, e por vezes ele consegue fazer aquilo ali no conforto do seu lar. Não precisa ir para o hospital, né, que o hospital é uma porta de entrada, a pessoa pode dar vai lá para poder fazer a infusão de ferro e acaba pegando uma infecção hospitalar, então a gente consegue reduzir esse risco fazendo esse tipo de procedimento em em casa. casa. E eu acho que esse é o grande diferencial de vocês, né, porque até onde eu sei, ou você tem cuidadores tipo home care mesmo, que você fica lá full time, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá, ou então você tem aquele cuidador mais ou menos, né, que fica fazendo uma espécie de acompanhante. Eu acho que você preenche exatamente essa lacuna aí, você atende as 2 necessidades de uma maneira mais profissional. Sim, os nossos serviços eles são de acordo com a complexidade do paciente. A gente trabalha com cuidadores de idosos, com técnicos de enfermagem e com enfermeiros. Então, de acordo com a complexidade, com a gravidade do paciente, a gente vai estar disponibilizando um profissional adequado para aquele paciente. E necessariamente não precisa ser, né, ali, 24 horas. Às vezes o familiar só precisa de alguém para dar apoio e suporte finais de semana. Então a gente está ali para poder atender. Às vezes o familiar gostaria apenas, De ir ao eh, cinema enquanto a de ir no sogra está doente, tá exato. certo. E a gente consegue atender isso também. Então a gente consegue personalizar bem esse tipo de atendimento. Qual é a diferença da escolha, né, entre cuidador, técnico de enfermagem e enfermeiro mesmo? Então, eh, o cuidador, ele vai estar ali prestando serviços de cuidado geral, banho no leito, ou um banho no chuveiro, né, ele vai estar administrando medicamento via oral. O técnico de enfermagem, ele vai ter uma visão um pouco mais especializada. Quando o paciente tem ali um acesso, né, já tem algum tipo de risco envolvendo deglutição. Por vezes o paciente, ele não consegue deglutir direito, ele tem que ter um profissional ali que tenha a capacitação para poder avaliar o risco de broncoaspiração. Sim, E no caso do enfermeiro, são pacientes com um grau de complexidade maior, que estejam apresentando ali um suporte ventilatório, porque, não consegue mais respirar, né, sem auxílio de de aparelhos. aparelho. Ou então, até mesmo um paciente um pouco mais grave, que esteja com outros tipos de dispositivos. É um dos motivos que me levou a chamar a Esther aqui para essa conversa, é que exatamente ela falou uma coisa que tem a ver com o meu trabalho, que é a dificuldade de deglutição. Então, as pessoas não sabem o que deveriam saber, né, mas infelizmente essa informação está muito restrita ainda, é que todo mundo, a partir dos 30 anos, começa a perder massa muscular. Eu sinto muito informar vocês que a partir dos 30 anos, vocês começam a perder massa.
em torno de 0,5% ao ano, né. A partir dos 50, você começa a perder 1%, a partir dos 60, 2%, e a partir dos 70, de 3% para cima. Só que essa perda é cumulativa, você começa perdendo 0,5% lá com 30 anos, e isso vai se acumulando. E as pessoas esquecem que, bom, hoje já está pacificado, né, que tem que fazer musculação, você tem que ganhar massa muscular por causa disso, tanto quantidade como tonicidade. Já tem vários estudos comprovando que perda, né, que pernas fortes, né, músculos fortes na perna diminui a probabilidade de Alzheimer e tal. Só que as pessoas esquecem que a orofaringe, essa região aqui, é músculo puro, não é? Língua, lábio, assoalho da língua, esses músculos aqui acima desse ossinho aqui, osso do gogó, que a gente chama de osso ióide, né? Então, os músculos daqui para cima e daqui para baixo são músculos e eles precisam ser trabalhados também, né. Então, o meu trabalho é exatamente esse, é fornecer um dispositivo para você malhar esses músculos, para você fazer leg press nesses músculos e trabalhar eles para que você não tenha dificuldade de engolir, para que você não fique tossindo loucamente, para que você não engasgue muito, enfim, um pouco de dificuldade de falar também. Bom, me meti aqui no seu desculpa, é que eu gosto de falar disso porque as pessoas não sabem, e é importantésimo, acima de 50 anos é altamente recomendável que você faça uso desse dispositivo intraoral para fortalecer essa musculatura. E a partir dos 60 é indispensável, né, porque senão você vai ficar aquele velho que fica engasgando toda hora, com dificuldade de engolir, quando fala cospe nos outros, entendeu? Então, desculpa te interromper. Não, tá tudo Sei que eu não bem. aguento, tenho que falar isso. Vamos lá. Eh, Tem uma outra questão aqui que a produção levantou. No dia a dia dos atendimentos, quais são os maiores desafios que você enfrenta? Os Desculpa, e como a empresa oferece suporte para isso? Então eu acho que o maior desafio é o cuidador entrar dentro da residência de um paciente, né, e entender a rotina do paciente. E a família também, ter essa percepção de que tem uma pessoa diferente na casa. A questão da falta de comunicação também é um grande desafio, que a gente, visa, trabalhar fortemente a comunicação, tanto com os familiares, para poder estar ali orientando, o estado atual, né, do pai, da mãe, do ente querido que está doente, porque é muito difícil você reconhecer que o seu familiar, tá fragilizado e precisa de cuidados. E às vezes, o familiar tem muito de estar, querendo prover, né, esse tipo de cuidado para o seu ente querido sem a capacitação. E ele acaba se intrometendo um pouco nas condutas que a gente traça. Eh Deixa eu não eu não posso deixar de falar disso. Isso eu chamo isso de síndrome da avó, entendeu? A avó porque eu faço um trabalho com pré-natal odontológico, com amamentação, e a síndrome da avó é exatamente porque a avó acha que sabe tudo, entendeu? Então, quer porque quer que faça do jeito que ela fazia. E você não adianta você dizer que esse não é o melhor jeito, você tem que ter eu imagino aham. que a mesma dificuldade que eu tenho gente, eu sou dentista também, tenho bastante dificuldade com isso. Eu imagino que vocês tenham a mesma dificuldade, lidar com o que você precisa fazer e com o que a família acha que você tem que fazer. Sim, mas a gente, também se coloca no lugar dos familiares, Sim, né. E a claro. gente conversa muito com os prestadores de serviços para que eles também possam ter essa sensibilidade, de entender que ali a gente tem um momento mais fragilizado e que eles precisam estar se adequando ao ambiente do paciente, não ao contrário. Sim, claro. Então, é muita conversa mesmo E como é que você faz essa integração entre os profissionais de saúde, família e a pessoa que está precisando dos cuidados? dos cuidados. A gente faz de diversas formas. A gente tem um meio de comunicação, né, que é o WhatsApp, e através do WhatsApp a gente consegue ali, criar grupos para poder estar orientando a equipe, criar grupos para poder estar, deixando a família por dentro do que está acontecendo.
Atualmente a gente também está com um sistema de gestão, que a pessoa tem lá o aplicativo e consegue acompanhar, né, o dia a dia do paciente, sinais vitais, a gente consegue, estar ali, fazendo balanço hídrico que, eh, Espera aí, explica o que é balanço eu hídrico. vou explicar, que é tudo que o paciente está ingerindo, tudo que ele elimina, então a gente consegue ter esse refinamento, Uhum, né. A gente consegue integrar a equipe multi também. Então, a partir desse aplicativo, todo mundo consegue, saber o que está acontecendo com o paciente em tempo real. entendi. E pelo WhatsApp também a gente consegue, acolher a família, de forma geral para poder, estar integrando ali o dia a dia do paciente. Legal. Eh, Deixa eu só dar uma explicaçãozinha do balanço hídrico, eu acho Uhum. que eu sou repreendido praticamente todo dia, porque eu falo quando você fala muito técnico, né, as pessoas não entendem. Balanço hídrico é o seguinte: você mede quanta água a pessoa bebeu e Exato. mede quanto xixi a pessoa fez. Aí você tem o balanço hídrico, você sabe quanto que ela bebeu e E quanto quanto ela você eliminou. E tem uma proporção para isso que eu não sei, que eu não sou médico, mas enfim, nem enfermeiro, tem que sempre dar zero, nunca pode zero, dar para mais nem para nem para menos. menos. Então é isso aí, gente. Então vamos lá. Uma outra questão aqui. Em relação, essa tem a ver comigo, hein? Em relação à saúde oral dos seus clientes, como você observa isso no contexto do cuidado domiciliar? E a Carneiro Castrioto tem algum protocolo ou orientação voltada para a saúde bucal dos Sim, pacientes? sim, sim. Hoje em dia, a gente solicita, né, que o prestador ele realize periodicamente a higiene oral do paciente. Então, é o prestador de serviço que vai estar ali sinalizando se tem alguma coisa de errado. O É prestador que você diz é o o cuidador ou o cuidador ou técnico de técnico de Tá. enfermagem. Ele vai estar ali sinalizando. E por muitas vezes a gente consegue identificar que o paciente está tendo uma mastigação, como eu falei para ti daquela outra vez, inadequada, Uhum. porque tem um cascalho, tem um dentezinho quebrado, e a gente pede avaliação de fono, mas a fono sempre dá um retorno e pede para que a gente procure um profissional, né, um dentista, para poder estar avaliando esse paciente. E às vezes é só tirar esse dente que está quebrado que ele volta a deglutir, a comer, né. É é uma coisa fantástica. Então, assim, a gente tem lá os nossos colaboradores que estão sempre, ligados no que tem que ser feito em relação à higiene oral e sinalizando também. E quando alguma coisa acontece, a gente chama um profissional dentista para poder estar lá, avaliando e fazendo o que é necessário. Vocês fazem antes de, né, serem contratados, né, da pessoa que precisa dos cuidados, provavelmente você faz uma avaliação geral do caso dele, né? Nessa Sim, avaliação, vocês incluem uma avaliação odontológica? eh, a enfermeira ela olha o paciente como um todo, Hum, né, e às vezes ela identifica que aquele paciente precisa de um dentista, não são todos, né. sim, Que ele precisa de um fisioterapeuta, um nutricionista. Então, quando esse paciente é identificado, que precisa de cuidado precisa de cuidados odontológico. odontológicos, a gente encaminha sim um dentista para poder fazer essa avaliação especializada. Então, de repente, é legal fazer um treinamento para a equipe, né, sobre essa necessidade, sobre o que um dentista poderia fazer por esses pacientes, né? Exato, é por isso que nós estamos contando com você. Quer dizer, eu estou puxando a brasa para minha sardinha aqui, mas é verdade, porque como eu estava falando, é muito subavaliado esse problema, né, de envelhecimento e perda de massa muscular. O nego só pensa na perna, né? Quer ficar com a perna, igual a do Roberto Carlos, jogador de futebol. Mas não, tem que trabalhar isso aqui também, porque senão você vai começar a respirar mal, vai engolir mal, vai começar a engasgar, que nem eu já falei antes. Chega, eu já falei uma vez, não preciso falar de novo. Então, vamos lá. E o profissional, ele hoje em dia sabe o porquê tem que sempre estar fazendo higiene oral, Sim, né. claro. Tem essa questão da orientação também. Hoje está pacificado, né, até alguns anos atrás, né, ficava aquela dúvida: "Ah, precisa de escovar o dente, porque senão você vai ter problema no coração". Hoje está
perfeitamente pacificado, já tem mais de 10 anos isso. Eu fiz um trabalho no INCO, né, no Instituto do Coração ali em Laranjeiras. Na verdade, eu ajudei um amigo meu a trabalhar e que fez esse projeto, e o projeto consistia em controlar a placa bacteriana dos pacientes que estavam internados. Com isso a gente diminuiu, eu não me lembro mais os percentuais, mas isso já tem mais de 10 anos, mas diminuiu significativamente os percentuais de morte e de tempo de internação, única e exclusivamente escovando profissionalmente Sim. os dentes, porque eu tenho uma certa experiência com isso. Geralmente, o paciente que está internado ou no hospital ou em casa, né, não leva em consideração que é importantíssimo cuidar da saúde oral, porque a boca é a porta de entrada de tudo na sua vida, de saúde e de doença. Então, você tem na boca uma flora bacteriana normal, como você tem na pele, como tem no intestino, tem na boca. Se você desequilibrar essa flora e essa flora ficar muito agressiva, você vai ter a possibilidade de uma série de doenças advindas daí, que matam, né? Bactéria, endocardite bacteriana mata. Pneumonia também, né. Pneumonia. Há pouco tempo, no ano passado, morreu um surfista lá na Austrália, na Indonésia, porque extraiu um dente, deu um problema lá, deu um problema de septicemia, morreu, né? Um garoto de 22 anos. Né. Então, é importante sim, esteja o cara no hospital ou em casa, é muito importante manter a boca sem placa bacteriana, sem inflamação gengival, enfim, em boas condições, e porque isso vai se refletir na saúde geral dele. E hoje saiu um estudo, né, falando que o Alzheimer também ele tem relação Tem, com uma bactéria que tem com na uma boca. bactéria que tem na boca. Então, Exatamente. teve até uma cliente que ligou pra gente pedindo ajuda pra poder ver se estava tudo ok com a mãe dela, com o pai, com ela. É um estudo recente, É bem né, recente. mas é não bateram o martelo ainda, que nem endocardite bacteriana, porque é muito recente, só por isso, porque não tenha dúvida, se você aumenta, você tem um número de bactérias na boca quando você está com a boca saudável. Se você tiver muita placa ou cárie, você vai triplicar pelo menos o número de micro-organismos. Com isso, você vai fazer com que a pessoa fique mais predisponente a ter doenças, A saúde né. começa A pela saúde boca. começa pela boca, exatamente. A saúde começa pela boca, assim como pelo nariz. Você tem que respirar bem, respirar melhor e viver melhor. Vamos lá. Eu soube que vocês vão começar a oferecer um curso de capacitação para cuidadores de idosos. Sim, Isso é sim. importante, porque tem um monte de gente que diz que é cuidador de idoso e não sabe nem segurar o idoso, É, né. porque hoje em dia, Como surgiu é essa ideia? Desculpa, como é por isso eu tenho que ler o script aqui. Como surgiu essa ideia e o que vocês querem transformar com esse projeto? então, é um projeto que eu fico empolgada em falar. É muito difícil hoje em dia você conseguir bons profissionais, né, e que tenham aquilo que eu não sei que você deseja ter para a sua empresa. Então a gente elaborou um curso, esse curso ele está pronto tem mais de 2 anos, e a gente ainda não tinha conseguido colocar em prática por conta da falta de tempo que a gente ainda estava tendo. O curso, ele vai ser presencial, ele vai ser ministrado aqui no centro do Rio. Ele vai ter uma duração de 180 horas. É um curso bem completo para o cuidador, no qual ele vai saber, né, lidar, entender o que que é o envelhecimento, como ele tem que agir com o idoso, entender os direitos dele. A gente tem essa questão, né, Direitos quais de são quem? Do cuidador ou do idoso? tanto para o Dos cuidador 2. quanto do Tá idoso. bom. Quais são os deveres e obrigações, né. Uhum, uhum. Eh o cuidador, ele com esse boom que teve da educação à distância, Cadê? ele consegue ali um diploma, às vezes, sem ter Prática feito nenhuma, zero. Nunca vi um idoso na vida, nunca vi pois é. nunca viu, nunca teve contato, e que a gente quer estar, trazendo, na prática, né, situações reais que acontecem dentro da casa do idoso, para poder
ele ter já noção do que espera ele no campo de trabalho. Ah, legal. Inclusive, como vocês têm uma estrutura já, né, sólida de atendimento e tal, eles podem fazer estágio, né, eles podem estagiar com quem já trabalha para vocês, né. É, a gente quer deixar eles no molde ali da Carneiro e Castrioto para entregar excelência. Tá certo. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui para você. Você sente que ainda existe preconceito ou desvalorização em relação ao trabalho dos Tem cuidadores? muito, tem muito. As pessoas confundem muito, um cuidador com Empregada um empregado doméstica. doméstico. É verdade. Às vezes ele tá indo ali para cuidar do idoso, acaba que ele cuida da casa, cuida Faz da cozinha, da família, mas não é, cuida do idoso. E as pessoas que contratam, a gente sempre deixa muito claro quais são as funções deles, né, para não confundir. É muito importante essa comunicação que a gente tem com a família, de estar explicando o que que um cuidador tem que fazer, para depois não se perder. Não, claro. É, como tudo na vida, né, o que combinado não custa o caro, né. combinado não Então custa caro. você diz exatamente o que que você tem que fazer, qual é a sua qual é o seu dever, né, então depois não tem como discutir: "Ah, por que que você não fritou o ovo lá para mim?". Porque o meu trabalho não é fritar o ovo, né. E assim, é recorrente, às vezes a gente recebe uma Eu ligação. imagino, todo mundo que lida com o público, especialmente na saúde, né, tem esse tipo de problema. Você tem que deixar muito claro o que que você pode e o que que você não pode fazer, porque senão dá problema depois. Mais uma para você. Você tem alguma história que tenha te emocionado durante o atendimento? Daquelas que faz a gente lembrar por que que escolheu essa profissão? Eu Eu tenho tenho uma também, vai tantas. lá, conta a sua. Eu acho que a que mais me emocionou foi uma situação que assim, eu não considero o final de vida um final que tenha que ser necessariamente triste, né. A gente entende que o final de vida do paciente, ele tem que ser respeitoso. Então, a gente fez um trabalho muito bonito, tem mais ou menos uns 6 meses, e a gente conseguiu proporcionar ali, eu fico arrepiada, conforto para aquele paciente que vinha passando por vários processos de internação, e a gente conseguiu cuidar desse paciente em casa. E foi muito gratificante, porque no final da vida desse paciente, ele teve muito respeito, muito acolhimento. A família também, a gente conseguiu dar todo o suporte preciso para a família. E recentemente a gente recebeu uma mensagem bonita do filho dessa paciente que faleceu, agradecendo a gente pela humanização e falando o quanto é importante, ter pessoas que entendam de cuidados e que prestem, um serviço de fato humanizado, né. É, eu vou contar a minha aqui agora. Na verdade, esse é um problema da área de saúde, né, porque o que para o paciente é uma novidade, está acontecendo pela primeira vez, para o profissional de saúde, ele é mais um de centenas de casos que ele já fez, né. Isso isso foi uma coisa que sempre me preocupou muito, por causa de um fato que eu vou contar para vocês aqui agora, o porquê. Isso faz com que você meio que endureça, né, você acaba vendo aquilo não como mais uma como uma pessoa, você vai isso é muito comum na área médica, né, o médico fala assim: "Ah, é um coração que está assim". Não, gente, não é um coração que está assim, é a pessoa que está ali, que está com problema no coração. Mas você vê isso tantas vezes durante tantos anos, todo dia, não sei o que você acaba minimizando a importância que aquilo tem para aquela pessoa. O que aconteceu comigo, que me marcou muito, não foi nem um caso de satisfação não, foi uma bronca. Muitos anos atrás, mais do que eu gostaria de me lembrar, por isso que eu não vou dizer quando foi, mas tem muito tempo, eu tinha pouco tempo de formado, eu atendi uma senhora que tinha 65 anos. Ela tinha ela tinha uma situação meio caótica, ela precisava fazer uma reabilitação total, eu ia precisar mexer em todos os 28 dentes da boca dela. E eu, né, recém-formado, pouco tempo formado, eu tinha uns 6 anos de formado, 7 talvez, eh, ainda com aquela ideia de que eu era, né,
apenas o máximo, né, no pedestal lá, e eu fiquei adiando o tratamento, porque eu julgava que não era justificável eu fazer um tratamento daquela amplitude numa pessoa com 65 anos. Hoje, então, eu vejo como eu estava errado, porque hoje eu tenho 68 e estou aqui falando, né. Então, eu fiquei enrolando. Aí um dia, eu me lembro o nome dela, dona Cecília, ela virou para mim e falou assim: "Ernesto, você não quer fazer o tratamento porque você acha que eu sou velha, por isso que você não quer me tratar?" Eu fiquei numa saia justa danada, né, eu falei: "Não, dona Cecília, não é isso, não sei o quê, não sei o quê". Aí ela virou para mim e falou a seguinte pérola: "Olha só, eu sei que eu tenho 65 anos, mas eu tenho dinheiro, eu quero tratar dos meus dentes, não importa se eu vou viver mais um ou 50 anos". Aquilo eu fiquei no chão. Ela foi embora e nunca mais voltou, claro, né, ela ficou chateada comigo, com toda a razão, porque eu estava decidindo por ela o que que era melhor para ela. Isso me fez, até hoje, ter o maior cuidado quando eu falo para as pessoas o que que elas têm que fazer, né, porque eu posso, no máximo, dizer qual é a melhor proposta que eu tenho para resolver aquele problema. E, no máximo, quando eu estou, assim, sem saber, né, eu aprendi uma coisa com um professor que eu tive, ele falava o seguinte: "Sempre que você tiver em dúvida sobre o que você vai fazer, sobre qual é a melhor alternativa, você pensa no que você faria se fosse no seu dente. Se você pudesse tratar do seu dente, você faria isso? Se você faria isso no seu dente, você pode recomendar o que for, porque você está sendo ético, você está sendo honesto, você está sendo claro". Então, até hoje, e isso aconteceu semana passada, né, um caso lá numa pessoa, eu falei: "Olha só, eu acho que você deve fazer isso". Então, o máximo que eu existe outras possibilidades? Existem, mas o máximo que eu posso dizer, o mais transparente que eu posso ser, é eu te dizer o seguinte: se fosse o meu dente, eu faria isso que eu estou te dizendo. Agora, se você quer fazer outra coisa, ciente do que eu estou te falando, tudo bem, a gente pode fazer. Então eu acho que você precisa dar, nós, profissionais de saúde, de uma maneira geral, precisamos parar de assumir a responsabilidade pelo que a gente faz. Por 2 motivos. Primeiro, que isso não é real, não é você que resolve. Segundo, isso traz uma carga de responsabilidade para suas costas inaguentável. Ninguém aguenta. Por isso está todo mundo com burnout aí, porque você começa a decidir: "Não, faz isso porque essa é melhor". Não, não, isso é mais comum na área médica, né. Então, você tem que aprender a saber das suas limitações e saber que o outro que define o que quer fazer. Falei muito, né. Chega, gente, tá bom. Então, vamos voltar aqui para você. Desculpa, te Tudo bem. interrompi. Não, é que essa história, você falou isso dessa história, e essa história me marcou muito, e essa história tem mais de 40 anos. Estou entregando aqui, né, mas enfim, tem mais de 40 anos, e até hoje eu me lembro disso, né, porque foi uma coisa muito marcante e foi muito bom para mim, né, porque eu perdi aquela paciente que tinha um tratamento enorme para fazer, mas eu ganhei em todos os outros que vieram, que eu não assumia essa responsabilidade de decidir o que que ele tinha que fazer. Sim. Então, para terminar, né, não menos importante, mas por último, para quem está ouvindo tudo que a gente conversou aqui e quer conhecer melhor o teu trabalho, o trabalho da Carneiro Castrioto, como a gente pode fazer para fazer isso? Está na hora de vender seu peixe, vai. Ah, sim, o nosso Instagram é @carneiro e castrioto, e a gente tem um site também. O site eu não me recordo do site todo. Então depois se fala, Depois eu falo o site. depois você fala. Eu peço para botar no vídeo lá a legenda do teu site e Então teus daqui a dados. pouco vai estar aí no Vai estar ali a embaixo na legenda. legenda, exatamente. Mas, a gente consegue, tanto no Instagram quanto no site, tem um link para o nosso WhatsApp. Ótimo, Então, só entrar no Instagram ou então no site, clicar lá no link do WhatsApp que a gente vai dar todo o suporte que você estiver precisando no momento. muito bom. Então, dito isso, para finalizar, eu queria saber se você quer fazer suas considerações finais para a gente terminar. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite e
Eu espero que a gente, daqui para frente, possa firmar, né, uma parceria sólida para você estar ali junto com a gente, cuidando dos nossos pacientes, porque eu acredito muito no seu trabalho, mesmo, mesmo. Eh, os nossos pacientes precisam desse tratamento que você vem aí, eh, disponibilizando, o dispositivo intraoral, que é algo fantástico. A gente realmente abraçou a ideia e a gente quer isso para a vida dos nossos pacientes, porque a gente tem certeza que vai melhorar muito a qualidade de vida, de todos eles que conseguirem aderir. Bom, quem tem que agradecer sou eu, né, Eu que mas tenho é verdade que realmente vai melhorar mesmo, né, enfim. Então, eu também quero novamente agradecer a Quatro Capitães Produtora por esse bate-papo que a gente teve aqui. Foi ótimo falar com a Esther, não é a primeira vez, eu já falei com ela outras vezes, e a gente tem uma sinergia de trabalho bastante grande. Enfim, por isso que eu convidei você para vir muito e espero obrigada. que você volte de novo. A próxima vez, quem sabe a gente traz a Ana, sua A sócia, Ana, ela precisa vir. e ela traz o bebezinho dela Sim, sim. sendo amamentado na vertical, como eu expliquei para ela, né? Exato. Tá bom, gente. Um abração, tudo de bom. Até a próxima.